Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a primeira lição do terceiro trimestre de 2025, da lição A Igreja que Nasceu no Pentecoste. O tema do trimestre que estaremos estudando é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então estaremos dando início a essa nova temática nesse trimestre, falando sobre a Igreja na teologia bíblica do livro de Atos. Então veremos o modelo da igreja primitiva que nós precisamos continuamente nos aproximar. É um modelo que demonstra a primeira igreja situada ali na cidade de Jerusalém, a igreja que já estava projetada na eternidade, que Jesus forma a partir do momento que ele começa a chamar os discípulos, treina, funda a igreja depois da sua morte e ressurreição e inaugura no dia de Pentecoste. Então é isso que estaremos vendo, este modelo, para que a gente possa refletir e buscar nos aproximar do modelo dessa igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Durante o trimestre estaremos estudando importantes lições, demonstrando, aleluia, o que o livro de Atos nos revela a respeito dessa igreja. E hoje vamos falar sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Próxima lição, lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. 5, uma igreja cheia de amor. 6, uma igreja não conivente com a mentira. 7, uma igreja que não teme a perseguição. 8, uma igreja que enfrenta seus problemas. 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então estaremos estudando do livro de Atos, falando sobre a igreja do capítulo 1 até o capítulo 15. Glórias a Deus. Então veremos esse importante livro, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Aleluia, demonstrando ali essa nova era, essa nova era da igreja que o Senhor inaugura no Pentecoste. Ele havia dado ordem aos discípulos para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E a palavra do Senhor se cumpre, cumprindo-se também as profecias do Antigo Testamento. E veremos aqui esse ato maravilhoso que ocorre ali naquele cenáculo, louvado seja o nome do Senhor, no qual tem um paralelo, tem característica muito marcante do que aconteceu lá no Sinai, quando o Senhor também faz aliança com o povo de Israel através da lei. E a gente vê ali a aparição, a teofania, ou seja, a aparição visível, audível da presença de Deus ali no Sinai e agora no cenáculo, no dia de Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário da nossa lição diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Glórias a Deus. Esse livro se encontra em Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes:
Varões judeus, e todos que habitais Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um momento maravilhoso, né? Que impactou ali Jerusalém, impactou ali todos aqueles visitantes que estavam, né, em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Portanto, a inauguração da igreja não poderia ser diferente, né? Foi realmente um ato maravilhoso no qual o próprio Deus, né, através do Espírito Santo, se fez presente, né? Encheu todo o cenáculo e batizou todos os 120 que estavam ali reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Batizou com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Os objetivos da nossa lição serão apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar os propósitos do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a igreja nasceu no dia de Pentecostes e esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Bendito é o nome do Senhor. Então essa profecia se cumpre ali em Atos, né? Pedro mesmo, ele expõe isso, né? Demonstrando que o que estava acontecendo ali era algo que desde o Antigo Testamento, né, já estava profetizado, ou seja, essa era inaugurada da igreja, aleluia, já estava predito, né, anteriormente, porque Paulo vai dizer que é um mistério, né, que estava sendo revelado, ou seja, a igreja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado, glórias a Deus, estava agora sendo inaugurado. No livro de Atos, Lucas ensina que este acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então também era um ato escatológico, né, nos últimos dias, ou seja, inaugura-se ali essa fase final, né, da profecia bíblica, na escatologia, os últimos dias. É claro que no último dia não significa que eram 2 dias, mas começa ali então a desenrolar dos desfechos final, e carecia agora da igreja ser inaugurada, né, que foi uma das missões de Jesus, preparar, treinar e formar essa igreja comissionada, né, para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, outrora, Israel, né, havia aquela posição centrífuga, né, ou seja, nações para conhecer a Deus tinham que ir até Israel, tinham que ir a Jerusalém e ouvir falar de Deus, né? Então Israel era o povo de Deus que estava com essa incumbência. E hoje a igreja, né, ela tem essa outra ação, né, centrípeta, ou seja, ela vai a todo mundo, o evangelho, a palavra de Deus, então vai resgatar. A graça do Senhor foi manifesta, né, a todos, trazendo salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, carecia do cumprimento dessa profecia, talvez para os judeus ainda há de se cumprir, né, no momento que eles também receberem um derramamento, ou seja, no momento em que eles se quebrantarem, se converterem durante a grande tribulação, na qual eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Hoje eles não reconhecem, né, mas a Bíblia diz que o Senhor vai derramar ali um espírito de súplica e eles vão olhar para aqueles que eles transpassaram e Jesus vem salvá-los ali no final da grande tribulação. Mas a igreja, ela chega primeiro. Jesus havia dito que os publicanos, as meretrizes, iam chegar primeiro no reino dos céus. Os últimos seriam os primeiros. E agora a igreja é inaugurada para essa nova fase, essa última fase, né? Fase dos últimos dias. Embora já dura 2000 anos, né? Mas a Bíblia diz que para o Senhor, né, um dia como 1000 anos como um dia. Além disso, Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isto é o que veremos nessa lição. Quando Jesus ressuscita, passa 40 dias com o discípulo e quando ele sobe, ele havia prometido, quando ele fosse, ele ia enviar o Consolador. 10 dias depois, né? Então, acontece isso. Os discípulos estavam reunidos, orando, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver também que, além da capacitação
para a missão, né, para ser testemunho de Cristo, havia também ali o propósito de adoração, ou seja, a presença de Deus, né? Nos constrange a isso, e eles adoravam, falando em línguas, magnificando a Deus, como aconteceu repetidas vezes, né? Não só nesse momento no Pentecostes ali em Jerusalém, mas na casa de Cornélio, em Efésios e até em Samaria. Louvado seja o Senhor. Primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro subtópico, de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2:3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestação da presença de Deus, chamadas de teofanias, né? Então a gente vai ver que no Antigo Testamento a gente vê Deus também manifestando a sua presença através da fumaça, do fogo, né? Dos trovões, glórias a Deus, como em vários momentos, né? Na sarça ali com Moisés, no Monte Sinai, né? Todos esses elementos, glórias a Deus, com Elias, né? Então, no tabernáculo, no templo que Deus enchia ali, e o sacerdote não conseguiu nem ficar de pé. Aleluia. Mais uma vez, né, Atos dos Apóstolos, agora essas manifestações se repetem, e o Pentecostes é algo poderoso, da mesma forma, né, como acontecia no Antigo Testamento, porém com propósito, né, com efeito diferenciado, né? Ali a igreja estava sendo inaugurada, capacitada, aleluia, e todos adoravam, estavam recebendo poder para serem testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento poderoso, né? E um ato do Espírito Santo que se repete até hoje, não com esses elementos visíveis e audíveis, mas o batismo, nós cremos que é atual, que é necessário, precisamos buscar e entender o propósito e cumprir o propósito desse revestimento de poder. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16. Moisés depois lembrou o povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Deuteronômio 4:36. Então, alguns estudiosos demonstram essa relação forte do Monte Sinai com agora o dia de Pentecostes. Segundo subtópico, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Então, tive no Monte Sinai esse momento, esse encontro, né? Que o povo temeu, o povo não podia nem tocar ali no monte, nem nenhum animal chegar perto. Queria morrer porque a presença de Deus era real, né? Eles temeram, mas Moisés, né, estava ali na presença de Deus e permaneceu aqueles dias, né, 40 dias, 40 noites. Quando desce, né, seu rosto até irradia ali a glória do Senhor. E esse momento agora no Pentecoste, né, também Deus, aleluia, do alto céu, brada, né, glórias a Deus, o vento veemente, né, o som alto e línguas repartidas como de fogo. Glórias a Deus. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, 10 e 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias 31, 33, 2 Coríntios 3, 3. Né? Glórias a Deus. São profecias assim com dupla referência. Se refere agora à igreja, um momento para, aleluia, ela começar a sua atividade, né? Então ela é inaugurada, não quer dizer, ela nasce aqui no Pentecostes, não quer dizer que ela não existia antes, né? Como uma criança, né, que nasce, a igreja está nascendo, ou seja, ela sai do ventre, mas ela já existia, já estava formada, né? Então já havia ali 9 meses que ela estava no ventre da mãe. Da mesma maneira a igreja, né? Jesus começa a formá-la, glórias a Deus, funda ela ali depois da sua morte e ressurreição, e agora ela vai nascer, vai ser inaugurada, vai estar agora atuando no mundo, dando continuidade à obra de Cristo. Louvado seja Deus. E para esse momento tão marcante, né, acontecem esses eventos gloriosos nessa teofania, aparição visível ou audível
da presença de Deus. Terceiro subtópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação, no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos 2, 23 e 24, 32 e 33. Significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, né? Ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Glórias a Deus. Então, na pregação de Pedro, ele enfatiza isso, né? Que aquilo estava acontecendo por causa de Cristo, que morreu e ressuscitou. Na lição passada a gente falou sobre a ressurreição e vimos que a igreja não existiria se Cristo não houvesse ressuscitado. Como é que os discípulos teriam essa coragem, né? Teriam essa convicção de pregar, né? Agora precisava do revestimento de poder, mas antes de tudo isso precisavam ver a Cristo ressuscitado, na esperança deles e a esperança nossa. Louvado seja o nome do Senhor. E isso era o motor da igreja, né? E agora o combustível, que era o Pentecoste. Louvado seja Deus. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2:17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Glórias a Deus, né? Então, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias, como já falamos, né? Inaugura ali essa era da igreja, né? Que vai até o arrebatamento dela, louvado seja o nome do Senhor. Depois começa, né, o juízo, a tribulação, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que essa profecia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem, é claro, né? Ali os 120 que receberam eram salvos. Então ali não era o ato da salvação, esse batismo do Espírito Santo. São experiências distintas, né? Então já era salvo, primeiro precisa ser salvo, crer, e agora estavam sendo revestidos de poder, né? Pastor e botes sempre exemplifica. É como se tivesse uma roupa, uma camisa, por exemplo, está vestido. E agora você veste um paletó, então agora você está revestido. Esse derramamento sobre toda a carne é sobre todo aquele que crê, né? Como já falamos, a graça do Senhor foi manifesta, trazendo a todos salvação, né? Mas temos que dar uma resposta positiva à graça primeiro, aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, para depois buscarmos e podermos receber essa segunda experiência, que é o revestimento de poder. Louvado seja o Senhor. Então, não se confunde uma ação do Espírito com outra, né? Ou seja, a salvação com agora o revestimento. Glórias a Deus. Segundo tópico, o propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro subtópico, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste de Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, né? Então, o que aquelas pessoas entendiam em suas próprias línguas, né? Aquele grupo de pessoas glorificando a Deus, adorando a Deus, magnificando a Deus, como aconteceu também lá na casa de Cornélio. Glórias a Deus. Então, o Pentecoste tem também esse propósito, né? De promover esta adoração. É claro que, por exemplo, quem não é batizado com o Espírito Santo pode ser um adorador em espírito e em verdade, um verdadeiro adorador. Aleluia. Mas um dos propósitos desse revestimento era a adoração, né? Desse momento do batismo. Então, se você, como veremos aqui no comentário, é batizado e não está refletindo isso na sua vida, ou seja, essa adoração, está fugindo do propósito do batismo. Como também a gente vai ver que o propósito é pregar, é testemunhar, né? Se você também é batizado só para ficar na igreja, só para demonstrar que é mais espiritual que o outro, então você não está cumprindo, não está efetivando o propósito do batismo na sua vida. Glórias a Deus. E alguns comentaristas citam também a questão da imitação, né, da falta de temor, que hoje muitos apresentam manifestações completamente distintas do que a igreja primitiva demonstrava aqui nesse momento. Estão magnificando a Deus. E hoje as pessoas até escandalizam com meninice, né, com brincadeira,
com imitação, né, como a gente tem visto nos últimos dias, a igreja sendo escárnio, que alguém imitava falar em línguas estranhas. E outros, né, ficam rodopiando ao som de música, de instrumentos, de ritmos, e que foge completamente dessa adoração santa e maravilhosa, né, que o revestimento de poder, ou seja, a descida do Espírito Santo, promovia ali na igreja primitiva. Que Deus nos ajude a sempre estar, aleluia, buscando esses marcos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Essas imitações, essa brincadeira, essas extravagâncias que não estão com o propósito de adorar a Deus, não é um Pentecoste bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Atos 10, 46, lá na casa de Cornélio. Né? Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças, 1 Coríntios 14, 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Né? Além de edificar ao próprio crente, né, ao falar em línguas, ele está adorando, magnificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo vai corrigir, né, vai direcionar a igreja em relação aos dons, que é para falar um de cada vez, né? Ele está falando em relação à profecia, né? E que houvesse intérprete. Então, quando as línguas estranhas estão sendo usadas para profetizar, inclusive quando a profecia das profecias está sendo dita, né? Ela é superior, né? Essa palavra de Deus. Então, o pregador ali, ele está sendo profeta de Deus, porque ele está transmitindo a palavra. Glórias a Deus. E se tiver um ou dois que forem profetizar em línguas estranhas, cada um espere sua vez. Mas em relação a glorificar a Deus, não é essa a ordenança de Paulo, né? Fala em relação à profecia em línguas estranhas. Mesmo assim tem que ter intérprete, porque senão ninguém vai entender. Mas para glorificar a Deus, todos podem glorificar a Deus. Aleluia, desde que seja, né, um Pentecoste genuíno, bíblico, e não uma brincadeira, uma imitação, uma símile, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E aqueles que estão brincando, né, um dia vão ter que prestar conta. Aqueles que estão abrindo a boca para falar o que Deus não falou, também haverão de prestar conta. Segundo subtópico, poder para testemunhar. Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. No entanto, essa realidade nos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Né? Então, como já falamos, né? O povo de Deus, né? Israel, havia esse movimento centrífugo, né? As nações tinham que ir até Jerusalém para conhecer a Deus, né? Mas, então, esse movimento de fora para dentro. Mas a igreja não, é de dentro para fora, né? Centrípeta. E agora a igreja, então, tem que ir a todo mundo. Então, o Pentecostes também tinha esse propósito, além da adoração, é claro, a missão. Então, ser batizado com o Espírito Santo e não desejar evangelizar, né? Não está realmente cumprindo o Pentecoste bíblico, que tinha essa função. E não é apenas, portanto, uma disputa, né, para ver quem é mais espiritual na igreja, como acontecia na igreja de Corinto e hoje, infelizmente, acontece também, a ponto, né, de alguém que não foi batizado querer imitar, como o mundo tem ensinado, né, que Deus tenha misericórdia. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir sua missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. De fato, é isso que acontece depois de Pentecostes. Talvez muitos até não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, porque também não quer testemunhar, né? Não querer consumidor gospel. Quer ir para a igreja só para receber, assistir, né? Um culto, se alegrar, mas não quer servir, não quer fazer a obra, não quer ser esse missionário, esse comissionado, né? Ir por todo mundo. E essa comissão não é para obreiros, para toda a igreja, todo crente tem essa missão, como aconteceu na igreja primitiva, como estudaremos esse trimestre, né? Que vê a perseguição para que eles pudessem sair do lugar, e quando sai do lugar, por onde passam, sai pregando, né? Filipe mesmo, aleluia, já chega em Samaria e cumpre, né, a ordem de Jesus, e por todo mundo, né? Começando em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo tinha essa chama no coração e foi até os confins da terra. Glórias a Deus. Pedro inaugura, né, uma igreja numa casa gentílica, né, ou seja,
ali na casa de Cornélio. Eles não eram judeus, eram romanos, eram estrangeiros. E o Pentecoste acontece ali também. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então que a igreja cumpra a sua missão, que o batismo com o Espírito Santo seja eficaz na vida daqueles que buscam e recebem. Nesse propósito, né? Adorar e pregar. Terceiro tópico, característica do Pentecoste bíblico. Primeiro subtópico, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, Atos 1, 5 e 8. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo, Atos 1, 15 e 2, 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João 15, 3, e que seus nomes estavam rolados nos céus, Lucas 10, 20. Então, esses quase 120 é porque a conta de quantos estavam ali era aproximadamente 120. Mas todos que estavam receberam. E todos que estavam já eram discípulos, já eram salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma experiência posterior à salvação. Pode até acontecer na mesma hora. A pessoa aceitar Cristo na hora de ser batizada com o Espírito Santo. Não é primeiro. Tem que ser salva, tem que aceitar a Cristo. E não faz parte, então, esse revestimento de poder, esse batismo no Espírito Santo, não é o mesmo que salvação. Salvação é quando crê e, aleluia, o Espírito Santo convence, a pessoa crê e, a partir dali, ela é nova criatura regenerada. O Espírito Santo vem morar nela, mas ainda não é o batismo. O batismo é um revestimento, como a gente já viu, que provoca o efeito da adoração e capacita para a missão, para fazer a obra. Todo crente, né? Todos os crentes, não só missionários, mas todos são comissionados. A igreja inteira tem essa incumbência. Louvado seja o Senhor. Então, carece de buscar o revestimento de poder para ter essa capacitação. E quem não tem, continue fazendo a obra, né? Quem necessita. Porque a comissão não é para quem é batizado também, mas é para toda a igreja, a partir do momento que aceita a Cristo. Se você é a igreja, você tem que estar adorando e pregando. Eram, portanto, crentes, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos 2, 33. Né? Então, a pessoa foi salva e agora tem essa promessa, né? Só buscar, só crer e aguardar o batizador batizar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se segue. Contudo, foi o falar em línguas, não por sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos 10, 44 a 46. Então nós cremos, nós pentecostais, nós da Assembleia de Deus, que a evidência inicial do batismo é o falar em línguas, conforme a Bíblia. Aconteceu isso agora em Atos 2, no dia de Pentecoste. Foi o que chamou a atenção das multidões ali que estavam, das nações, que representadas ali que estavam em Jerusalém. Inclusive, esses dias, assistindo um vídeo daquela Aline, né, que é guia turística lá em Israel, e ela foi até onde é o cenáculo, né, onde o cenáculo, possivelmente era o cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. É claro que a construção original já está soterrada, né, mas eles foram construindo por cima, e era um segundo andar, né, não era terra. Imagine, lá do segundo andar chamou a atenção daquela multidão que estava visitando Jerusalém. E o que chamou a atenção? Não foi o fogo, né? Não foi o vento, porque o vento quem sentiu, quem viu foi aqueles que estavam ali dentro. Mas foi o falar em línguas. Então, houve uma evidência externa que eles tiveram, que chamou a atenção ali daquela multidão. Isso acontece em Atos 10, né? Na casa de Cornélio acontece também em Efésios, né, quando o apóstolo chega ali e que eles não haviam ainda ouvido falar sobre o Espírito Santo, já estavam salvos, e
Então Paulo ora por eles e eles são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. É claro no texto que eles falaram em línguas, tanto na carta de Cornélio como em Efésios. Em Samaria, né, quando Pedro e João chegam ali também, a igreja recebe o Espírito Santo, não fala diretamente que eles falaram em línguas, mas mostra que Simão viu alguma coisa externa, né, audível, alguma coisa que chamou a atenção, que ele queria comprar aquele dom. Então, não foi simplesmente uma alegria, algo interior que eles sentiram, mas foi algo externo que chamou-lhe a atenção e ele achou que podia pagar para aquele dom de impor a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo. Então houve ali alguma manifestação que a Bíblia não deixa explícito, né? Mas tudo indica que também houve ali o falar em línguas e por isso, né, se evidenciou que os crentes estavam batizados. E essa experiência continua na história até os dias de hoje, né? Nós somos fruto de um avivamento espiritual chamado pentecostalismo, que começou no primeiro dia do século XX, quando uma irmã, né, fazia parte de um grupo que estava estudando o livro de Atos, foi batizada com o Espírito Santo e depois isso pegou fogo, né? Chegou até a Rua Azusa, Chicago, chegou até o Brasil e hoje, né, continua o Senhor operando o mesmo milagre. A pessoa não mudou, é o mesmo de ontem e hoje eternamente. A Bíblia em nenhum versículo diz que os dons cessaram. Pelo contrário, né? Paulo escreve, né, disciplinando, doutrinando sobre isso, porque era algo que continua a igreja ali em Coríntios e continuou durante toda a história até os dias de hoje, até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós cremos na promessa, buscamos e temos experimentado. Biblicamente, né, a evidência é o falar em outras línguas. É claro que isso vai gerar uma ação contínua na vida do crente, mas a evidência inicial, física, né, visível, audível, é as línguas estranhas. Terceiro subtópico, as línguas e o amor. A evidência física inicial ou o sinal do batismo do Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Romanos 5,5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Né? Esse amor que é nos dado pelo Espírito Santo, a partir do momento que somos nova criatura, no momento da salvação, que aceitamos a Cristo, né? E já precisamos desse amor, sentir esse amor de Deus. Ele mesmo vai falar, né? Ainda que falássemos a língua dos anjos, não tivesse amor, nada seríamos. Então uma coisa é presente em toda a igreja, em todos os nascidos de novo, e outra coisa era o batismo, que havia uma evidência física, louvado seja o nome do Senhor. Então, por que o autor enfatiza isso aqui? Que algumas igrejas acreditam a respeito do batismo de forma diferente. Uns acreditam que é a salvação, outros acreditam que é uma experiência posterior, uma alegria, um amor profundo, ou até uma segunda bênção, né, de santidade que as pessoas recebem. Mas, biblicamente, a gente vê que a salvação implica no novo nascimento, no perdão do pecado, e agora o revestimento de poder é outra coisa, e há uma evidência física comprovando isso para que nós não fiquemos confundidos, né? Deus não é Deus de confusão. Alguém dizer, eu acho que fui batizado. Não, ou foi ou não foi. Para isso existe uma evidência. Concluindo, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2:4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12:3, né? Que fala de dois batismos, né? Um no qual Jesus é o batizador e batiza com o Espírito ou no Espírito, e outro que é o Espírito Santo quando nos batiza inserindo-nos na igreja. Né? Então é o batismo do Espírito. Aqui todos os crentes estão mergulhados em Cristo, arraigados nele. Glórias a Deus, mas o revestimento de poder é algo diferente. Né? Jesus que é o batizador, ele que morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para habitar na igreja e também para revesti-la de poder. Então o batismo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras como por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos continuar crendo, buscando, experimentando, né? E aqueles que não são batizados carecem de, aleluia, buscar essa promessa. Aleluia, crer, primeira parte, né? Buscar esperar o batizado realizar em sua vida e, após receber, né? Cumprir o propósito desse dom que Deus dá, né? Louvado seja o Senhor, que é adoração e evangelização, conforme estudamos nesta lição. Próxima lição, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, né? Então, a cada lição, né, vamos destrinchando um pouquinho do livro de Atos, pelo menos até o capítulo 15. Estaremos estudando, né, nesse trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais uma lição, por mais um trimestre que inicia. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra, Pai, pela vida do pastor José Gonçalves, que o Senhor continue, Pai, usando ele, instrumentalizando, Pai, abençoando ele nesta obra, Pai, que ele tem tanta alegria de fazer, quer pesquisar, quer, aleluia, escrever a respeito do teu reino, Senhor. Abençoa teu filho. Deus Santo abençoa também cada crente que ama, aleluia, que contribui para a escola dominical. Aumenta a tua igreja, Pai, para que outros, Pai, possam se despertar e entender a necessidade fundamental para que um crente possa realmente crescer, aleluia, na graça, no entendimento, no Espírito. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja esse trimestre, nos edifique e nos abençoa de forma maravilhosa. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.